Tem uma tribo que ainda hoje pratica canibalismo. Tem outra que mata qualquer estranho que se aproxima da ilha deles. E tem uma que encolhe a cabeça dos seus inimigos e usa como troféu. Você vai conhecer as 10 tribos mais assustadoras do planeta. E algumas delas ainda existem. O mundo é enorme. E enquanto a maioria de nós passa o dia no celular, em shoppings ou tomando café, existem grupos de pessoas vivendo de um jeito que parece saído de outro século ou de outro mundo. Não estou falando de culturas exóticas e bonitas. Estou falando de tribos que têm práticas que vão te deixar com a boca aberta. Algumas são perigosas, algumas são misteriosas, e todas elas têm histórias que você provavelmente nunca ouviu antes. A maioria das pessoas acha que o mundo já foi completamente explorado, que não existe mais nada desconhecido. Mas a verdade é que ainda há tribos que nunca tiveram contato com o mundo moderno e que ativamente rejeitam qualquer tentativa de aproximação, às vezes de forma violenta. E não é só isso. Algumas dessas tribos têm rituais e tradições que vão contra tudo que consideramos normal. Mas quem somos nós para julgar? Vamos só entender. Número 10. Os Sentineleses. Vamos começar com talvez a mais famosa de todas. Os Sentineleses vivem numa ilha pequena no Oceano Índico chamada Ilha Sentinela do Norte. É uma ilha protegida pelo governo indiano, o que significa que ninguém pode chegar perto. E não é só por causa da lei, é porque eles mesmos não querem nenhum contato. Em 2018, um missionário americano chamado John Allen Shaw tentou entrar em contato com eles. Ele foi morto com flechas na praia. Antes disso, nos anos 90, o governo indiano tentou fazer contato algumas vezes, jogando coqueiros e presentes de barcos. Às vezes eles aceitavam, às vezes respondiam com flechas. Não sabemos nada sobre a língua deles. Não sabemos quantas pessoas vivem lá. Estimativas dizem que podem ser entre 50 e 500 pessoas. Não sabemos quase nada, e eles claramente preferem assim. A coisa mais perturbadora é imaginar o que aconteceria se você aparecesse lá sem querer. Imagine ter um barco à deriva e chegar nessa ilha sem saber onde está. Não ia terminar bem. Número 9. Os Korowai. Os Korowai vivem na Papua, na Indonésia, e eles são conhecidos por uma coisa específica. As casas deles ficam até 35 metros no alto das árvores. Isso mesmo, casas nas árvores a uma altura absurda. Mas o que realmente chama a atenção não é isso. Por muito tempo, pesquisadores acreditavam que os Korowai praticavam canibalismo ritual. Segundo relatos de membros da própria tribo, quando alguém era considerado um carruá, basicamente um feiticeiro que causa mortes, essa pessoa era morta e consumida pelo grupo. Atualmente, muitos Korowai já tiveram contato com o mundo externo, mas ainda existem grupos isolados que vivem da maneira tradicional, e as histórias sobre o canibalismo são antigas o suficiente para serem documentadas por antropólogos. Não é uma prática de crueldade aleatória. Para eles, faz sentido dentro da lógica da cultura deles. Mas, seja como for, é algo que a maioria das pessoas jamais conseguiria imaginar fazendo parte do cotidiano. Essa tribo é assustadora de uma forma diferente. Eles não são violentos, na verdade são relativamente pacíficos. O que é perturbador nos Pirahã, que vivem na Amazônia brasileira, é o quanto eles desafiam tudo que a ciência acreditava saber sobre linguagem e cognição humana. A língua deles é considerada única no mundo. Ela não tem números, não tem conceito de passado ou futuro distante. Ela é baseada quase que completamente no presente imediato, no que eles podem ver, ouvir ou tocar agora mesmo. Memórias de coisas que aconteceram há muito tempo simplesmente não existem na gramática deles. O linguista Daniel Everett passou décadas vivendo com eles e acabou saindo da vida religiosa que tinha por causa dos Pirahã, basicamente porque não conseguiu converter nenhum deles ao cristianismo. Quando ele tentou contar a história de Jesus, eles perguntaram: "Você viu Jesus pessoalmente?" Ele disse que não, e eles responderam: "Então, por que você estaria falando sobre isso?" É perturbador porque eles fazem você questionar o que é real, o que vale ser acreditado e o que a mente humana pode funcionar de formas completamente diferentes das que conhecemos. Número 7. Os Yanomami. Os Yanomami vivem na fronteira entre o Brasil e a Venezuela.
É uma das maiores tribos indígenas da Amazônia e é conhecida por ser extremamente guerreira. Os conflitos entre aldeias e Yanomamis são frequentes. Eles têm um sistema complexo de alianças e rivalidades entre grupos, e a violência entre aldeias é parte da estrutura social. Mas o que realmente é impressionante é o que fazem com seus mortos. O ritual funerário deles envolve cremar o corpo e misturar as cinzas com mingau de banana, que é depois consumido pela família do falecido. Para eles, isso é uma forma de manter a pessoa dentro do grupo. A morte não é o fim, ela é incorporada literalmente pelos que ficam. Nos anos 80 e 90, os Yanomami sofreram uma das maiores tragédias indígenas modernas. Garimpeiros invadiram suas terras, trouxeram doenças e mataram centenas de pessoas. Até hoje, eles lutam pela proteção do seu território. Número 6. Os Waorani. Os Waorani vivem na Amazônia Equatoriana, numa região rica em petróleo, o que os torna alvo de conflitos constantes com empresas e governos. Mas antes de se tornarem notícia por causa disso, eles eram conhecidos por uma coisa: serem extremamente habilidosos e letais na arte da guerra. Eles usam zarabatanas com dardos envenenados de curare. A toxina paralisa o sistema muscular em minutos, e eles eram conhecidos por matar qualquer pessoa que entrasse no seu território sem permissão, fossem missionários, exploradores ou membros de tribos inimigas. Nos anos 50, um grupo de missionários americanos tentou estabelecer contato com eles. 5 missionários foram mortos com lanças na margem de um rio. O caso ficou mundialmente famoso. Hoje, parte dos Waorani tem contato com o mundo externo, mas ainda existem grupos que optaram pelo isolamento completo, e o governo equatoriano reconhece o direito deles a isso. Número 5. Os Munduruku. Os Munduruku, do Brasil, eram conhecidos historicamente como guerreiros que decapitavam os inimigos e mumificavam as cabeças como troféus. Não para assustar, mas porque dentro da cosmologia deles, os espíritos dos inimigos derrotados traziam fertilidade e boas colheitas. A prática foi sendo deixada de lado ao longo dos séculos de contato com colonizadores e depois com o Estado brasileiro, mas os Munduruku ainda existem. São cerca de 14 mil pessoas vivendo principalmente no Pará e ainda mantêm uma identidade cultural extremamente forte. Hoje, eles são conhecidos pela resistência às hidrelétricas no rio Tapajós. Lideranças Munduruku viajaram ao redor do mundo para denunciar as ameaças às suas terras. Os guerreiros de cabeça que decapitavam inimigos viraram ativistas que falam em fóruns internacionais. É uma transformação impressionante. Mas as histórias sobre os rituais antigos continuam fascinando pesquisadores e assustando quem as lê pela primeira vez. Número 4. Os Jivaro, também chamados de Shuar. Você já ouviu falar em Tsansa? É o nome para as cabeças encolhidas que os Jivaro, também chamados de Shuar, faziam com as cabeças dos inimigos. O processo era assim: após cortar a cabeça do inimigo, eles removiam o crânio e ferviam a pele várias vezes em água. Depois, preenchiam o interior com pedras quentes e areia para moldar e encolher o rosto. O resultado era uma cabeça que parecia uma miniatura com feições ainda reconhecíveis. Eles faziam isso porque acreditavam que prender o espírito do inimigo dentro da cabeça encolhida era uma forma de capturar o seu poder. E isso não era algo feito em segredo. Era celebrado em festas que podiam durar dias. No século XIX e início do século XX, essas cabeças viraram itens de coleção cobiçados por europeus e americanos. Museus e colecionadores pagavam fortunas por elas. Isso levou a um mercado horroroso, onde algumas cabeças eram falsificadas, usando corpos de macacos ou de pessoas que não eram nem inimigos dos Jivaro. Hoje, muitos museus ao redor do mundo estão devolvendo essas peças para as comunidades Shuar na tentativa de reparar esse erro histórico. Número 3. Os Dani. Os Dani vivem nas montanhas da Papua Ocidental, na Indonésia, e eles têm um ritual de luto que é provavelmente um dos mais chocantes que você vai ouvir hoje. Quando alguém próximo morria, as mulheres da família cortavam parte dos próprios dedos, não o dedo inteiro, eram as pontas. A lógica era expressar a dor da perda de uma forma física,
E isso era feito durante gerações, então muitas mulheres mais velhas têm as mãos com vários dedos amputados na ponta. A prática foi sendo proibida ao longo das décadas pelos governos indonésios, mas ela ainda existia na segunda metade do século XX, e algumas mulheres mais velhas ainda carregam essas marcas. Os Dani também eram conhecidos por guerras tribais frequentes. Eram batalhas ritualizadas com muita performance, mas que podiam resultar em mortes reais. E os homens armazenavam a gordura dos inimigos mortos para usar no corpo. Acreditavam que isso transferia a força do outro para eles. Número 2. Os Agores. Os Agores, tecnicamente, não são uma tribo, são uma ordem religiosa hindu que vive principalmente em Varanasi, na Índia. Mas eles entram nessa lista porque as práticas deles são perturbadoras em um nível diferente de tudo que você já viu. Os Agores acreditam que para alcançar a iluminação espiritual é preciso transcender todos os conceitos de puro e impuro. E para provar isso, eles fazem coisas que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar. Eles vivem em cemitérios, meditam sentados em corpos durante a cremação, comem carne humana de corpos que foram jogados no rio Ganges. Alguns bebem de crânios humanos e se pintam com cinzas dos mortos. Tudo isso tem uma lógica interna profunda dentro da filosofia deles. Para os Agores, Shiva está presente em tudo, inclusive no que a sociedade considera impuro. E ao se aproximar do que todos rejeitam, eles acreditam que se aproximam da divindade. Mas para qualquer um de fora, a cena de um Agore sentado num cemitério, ao lado de um corpo em chamas, bebendo de um crânio, é algo que vai ficar na cabeça por muito tempo. Número 1. Os Caetés. E chegamos ao topo da lista. E esse é especialmente perturbador porque tem uma conexão direta com a história do Brasil e com um nome que você provavelmente já ouviu na escola. Os Caetés eram uma tribo tupi que habitava o litoral do Nordeste brasileiro. Em 1556, eles fizeram algo que mudou completamente a relação entre os povos indígenas e a Igreja Católica no Brasil. Eles mataram e comeram o primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha. O bispo estava naufragado na costa de Alagoas quando foi capturado, e os Caetés realizaram um ritual de canibalismo com ele e com os outros sobreviventes do naufrágio. A consequência foi enorme. O padre José de Anchieta e outros jesuítas, que antes defendiam que os índios não poderiam ser escravizados, mudaram de posição no caso dos Caetés. A justificativa era que um povo que praticava canibalismo sobre um representante da igreja poderia ser legalmente escravizado. Os Caetés foram praticamente destruídos como povo nas décadas seguintes, uma combinação de guerras, escravidão e doenças. Hoje não existem mais Caetés como grupo étnico organizado. É perturbador por dois motivos. Primeiro, pelo ato em si. Segundo, porque as consequências desse ato destruíram um povo inteiro. E tudo isso aconteceu aqui, no Brasil, há menos de 500 anos. O mundo é muito maior e muito mais complexo do que a maioria de nós imagina. Essas tribos assustam porque são diferentes. Mas muitas delas também têm histórias de resistência, de sobrevivência e de culturas que resistiram a séculos de pressão para desaparecer. Não tem como assistir a esse vídeo e não pensar: o que as pessoas vão dizer sobre os nossos costumes daqui a 500 anos? Provavelmente algumas das coisas que fazemos hoje também vão parecer chocantes para quem olhar de fora. A diferença é que essas tribos não tentaram dominar o mundo. A maioria delas só queria ser deixada em paz. Se você chegou até aqui, provavelmente vai gostar do próximo vídeo também. Aparece lá!